aqui dicas de quem já passou por isso, infelizmente, então vamos às lamentações. Então, a primeira coisa é você identificar o seu nível de bullying. Eu criei isso enquanto eu estava pensando sobre o assunto, mas vai ajudar você. São 5 níveis que eu classifiquei. Os 2 primeiros dá pra até resolver, sabe? Dá pra fazer alguma coisa. Mas o resto, meu filho... O primeiro nível são os apelidos. A diferença da brincadeira sem graça e do bullying é a intimidação. A intimidação é a linha que separa a piadinha pro bullying mesmo. Tipo, piadinha sem graça é quando você pode responder de boa. Por exemplo, alguém vai lá e te chama de cavalo e você pode responder, por exemplo, que é isso que a sua mãe chama quando eu tava cavalgando em mim ontem de noite, sabe? Sabe, você pode responder, você pode entrar na brincadeira ou só ficar bravinho. Só que a intimidação você não pode responder. Tipo, a pessoa te chama de alguma coisa e você não poder responder à altura ou não poder falar nada, porque senão você corre risco de levar um tapa ou de o pessoal vir querer te calar, sabe? Como se você não tivesse direito de responder. Isso aí é intimidação, isso aí é bullying. A coisa é que hoje as pessoas elas são muito sensíveis, sabe? Você não pode falar nada que a pessoa já começa a achar que, nossa, você tá agredindo ela, tipo a pessoa ser gorda e você chama ela de gorda, sendo que ela vai achar que, tipo, nossa senhora, tipo, você tá agredindo ela. O que não é bem isso, sabe? É que a coisa é que as pessoas elas podem se referir a você do jeito que elas quiserem, a boca é delas. É sua escolha atender ou não, sabe? Ou entrar na brincadeira ou não. Só que, como eu disse, o bullying começa quando as pessoas te obrigam a isso e não te dão direito de resposta, que é a intimidação. É simples separar as coisas. E é aquela coisa, né, sobre os apelidinhos, sobre as piadinhas. Quanto mais brava você fica, mais a coisa se fixa. Só que assim, a intimidação, ela é o primeiro nível do bullying. Ela é mais pra uma porta, sabe? Uma porta de entrada para as merdas acontecerem. É assim... Veja a escola ou seu ambiente de trabalho como se fosse uma floresta. Tem tipo os leões. Os leões eles ficam andando por aí procurando a caça. E aí quando eles encontram, eles encurralam ela. E os valentões, eles meio que fazem um teste com a pessoa. Ele fica testando ela pra ver o quanto ela é, como eu posso dizer... indefesa. Isso é a fase de teste. Ele testa, por exemplo, o seu nível social, o quantos amigos você tem, quantas pessoas você pode decorrer, sabe? Quantas pessoas você pode pedir ajuda. Eles testam isso, por causa que quando você mexe com o amigo de alguém, o amigo vai lá e protege, ou seja, ele tem um apoio. Mesmo que seja só um apoio emocional, isso ajuda a pessoa a lidar. Quando é uma pessoa sozinha, você mexe com ela e ninguém faz nada, é meio que assim, é muito indefesa. Eles também testam o seu nível de sensibilidade. O que dói mais em você? Qual é o assunto que dói mais em você? Os valentões, eles não têm limite, sabe? Eles mexem com qualquer coisa. Se eles, por exemplo, descobrir que algum parente seu morreu, eles usam isso, sabe? Pra poder te encher o saco. E quando eles pegam essa sensibilidade, o que dói mais, eles ficam com isso até o final, sabe? Até você ficar em lágrimas. Pra você ficar bem indefeso mesmo. Eles também testam o seu nível de esperteza, não falando que você é burro nesse sentido, mas assim, eles testam pra ver se você vai procurar ajuda, sabe? Se você vai tentar parar isso na hora, quando tá começando. Muita gente, quando começa a ser intimidado, deixa, sabe, pra lá, espera que a pessoa canse de encher o saco delas e vá pra próxima, sei lá, deixa em paz. E não, eles ficam testando pra ver se você faz isso. Se você não fazer isso, se você não procurar um jeito de parar, descobrir, pegar aí a presa, entendeu? Você se tornou uma presa. Então, se você descobrir que você tá sendo intimidado, que estão fazendo brincadeirinhas com você, com assuntos sensíveis, sabe, sem parar, se você descobrir que tá isso, você tem que parar isso na hora. Esse é o começo, essa é a fase de teste, estão testando você. Você tem que parar aqui, essa é a parte, assim, mais fácil de parar o que está acontecendo para não ficar pior. Acredite em mim, isso piora. Como fazer para parar? Então, existem várias formas de você parar com isso. O jeito mais clássico é você ser tão baixo quanto a pessoa, sabe? Entrar em xingamentos, entrar na briga verbal ou física, sabe? Mostrar pra pessoa que você não tá indefesa, que você não vai aceitar esse tipo de brincadeira.
Só que assim, eu como menina que já sofri bullying de meninos e de mais de um, eu sei dizer que não é tão simples assim, sabe? Primeiro que ser obrigado a lidar com pessoas que você não quer lidar, tipo, lidar com a agressividade de pessoas que você não quer lidar, é muito chato. Segundo é que nem todo mundo, assim como eu, não tem cabeça para ficar lidando com esse tipo de briga. Então eu sei que esse tipo de dica não vai pegar todo mundo, né? Até porque se você for indefeso, você já tá num nível assim que já não é bom pra brigar. Então aí é decorrer a uma outra pessoa. Eu não tinha amigos, sabe? Então a coisa é ir atrás de diretora, de professora, ou até mesmo fazer um BO, sabe? Se ficar muito pesado, você tem que parar agora. Só que eu também tentei esse tipo de coisa e não deu certo. Não deu certo em todo mundo. Por exemplo, a diretora da minha escola, ela só assustava, sabe? Ela falava muito alto, gritava muito alto, batia o pé no chão. Mas na hora de fazer mesmo, sabe? De mexer com essa parte da estrutura, não servia pra nada. Tinha professores que gostavam dos valentões. Ou tinha professores que eles controlavam os valentões, só que assim, só quando eles estavam na sala. Depois que eles saíam, ficava até pior. E essa coisa de polícia e de pais, por exemplo, o meu pai é policial. E eu falava isso pra ele. E o que ele me respondia era tipo assim: você é forte, você pode lidar com isso, briga com eles, sabe? Tipo, não me decepciona, vai lá e entra na briga. Eu não podia, eu não tinha força nenhuma pra lidar com isso. Nem emocional e muito menos física, sabe? Mas aí tem tipo um método que algumas pessoas fazem e eu não sei se é muito recomendado, que é fazer amizade com alguém mais forte ou com um noiado. E assim você pede proteção em troca de alguma coisa, por exemplo, dinheiro. Isso ajuda, sabe? A pessoa realmente vai lá. Só que lidar com esse tipo de pessoa meio que você pode acabar trocando de valentão, sabe? A pessoa vai começar a te pressionar pra você dar dinheiro pra ela te proteger dela mesma. Então é meio perigoso. Mas às vezes funciona mesmo, porque tem uns noiados que são, sei lá, meio viciados em algumas coisas, mas eles são legais. Só que não façam isso por causa que é muito arriscado. Só façam isso se tipo, não tiver mais nada pra poder decorrer. Só que a coisa é, começou a intimidação, você tem que dar um jeito de falhar, algum jeito, por causa que é o teste, sabe? Como eu disse, tá começando aqui. O segundo nível é o boato. Tipo, boato é diferente de fofoca. Fofoca é espalhar histórias que realmente aconteceram, sabe? Realmente a gente viu, a gente tem prova. Boato é quando as pessoas inventam coisas de você e começam a espalhar por aí. Tem uma baita de uma diferença. E os valentões, eles usam do boato. Eles começam a espalhar boato. Pra quê? Esse é o momento de encurralar a vítima de vez. Evitar que você fuja, que você tenha amigos, que você consiga ajuda. Como? Manchando a sua reputação de vez. Sim, é assim que funciona. Tipo, os meninos, eles espalhavam boatos de mim. E tinha umas meninas malvadas que compravam e faziam o mesmo. Aí chegava num nível assim que todo mundo me odiava por coisas que eu nem fazia ideia do que estava acontecendo, sabe? Por isso também que eu me visto de preto hoje em dia. Eu, demônio, sou mesmo. Faz cruz invertida e me invoca pra comer teu cu, seu filho de uma puta. Os boatos, eles impedem de você ter amigo, como eu disse. E isso faz a consequência de muita coisa. A pessoa começa a se sentir mal, começa a se sentir excluída, começa a se sentir odiada. Isso meio que derruba você, faz você ficar muito, muito indefeso mesmo. Você não tem ninguém pra contar, você não tem ninguém pra decorrer. Tipo, fica... Você tá lá precisando de ajuda, precisando desabafar e todo mundo te excluindo. Nossa senhora, é muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo. Tipo, as coisas pioram mesmo. Quanto mais a sua autoestima cai, menos força você tem pra lidar com a situação. E mais um saco de pancada sem reação você vira. E como eu disse, até aqui dá pra reverter. Quando começam os boatos, você ainda tem uma chance de, tipo, mostrar que é mentira. Ainda dá pra você fazer uns amigos e tentar reverter um pouco da situação, sabe? Dá tempo de você correr pra alguém. Até aqui. O terceiro nível são as pequenas agressões. Daqui, meu filho, não tem jeito de voltar atrás, já era. Vem os tapas, vem os xingamentos pesados, vem as agressões, sabe? Vem até os abusos. Eu não disse que tipo, tem meninas que são apalpadas, sabe? Pra poder constranger elas. Isso acontece, já quase aconteceu comigo, mas acontece. Mas é tipo assim, esse tipo de nível de abuso é muito, sabe? Muito sujo mesmo. Mas tem caras que fazem isso com as meninas. É muito horrível pensar que isso acontece, mas acontece mesmo. O problema quando chega aqui é que assim, os valentões colocam na cabeça deles, porque eu já pensei, né, no que passa na cabeça dessas criaturas,
eles colocam na cabeça deles que você não pode mais responder. Que tipo, o seu papel na floresta é aquele, sabe? Ser o saco de pancada. Tipo, você se torna a pessoa fraca, a pessoa que não vale nada, e que se caso você responder, você tá errado. Esse que é o problema quando chega aqui, entendeu? Porque eles te dão um papel e te obrigam a assumir um papel de, sei lá, de saco de pancada. E quando chega nesse nível, rola a coisa da perseguição. Eu já passei por isso também. É assim, nem fora da escola a coisa fica segura. Por causa que se você bota a cabeça pra fora e encontra algum dos seus valentões, a coisa fica muito difícil. Sim, a intimidação vira perseguição. E quando você chega nesse nível, se você não tem força pra bater em todo mundo, quebrar todo mundo, é só mudando de escola. Você tem que mudar de escola se chegar nesse nível. Você tem que insistir pros seus pais te trocar de escola. Pode ser na mesma cidade, nesse nível dá. No próximo nível não adianta ser na mesma cidade. Gente, adolescente pode ser psicopata, sabe? De não sentir compaixão nenhuma por você, sabe? De te perseguir até o final. Não duvide de adolescente. Se isso acontecer com você, muda de escola. O quinto nível pode parecer surreal para muita gente, mas acontece. Esse nível é o seguinte, as pessoas vão simplesmente tentar matar você. Tipo, eu já vi isso, não muito de perto, mas eu já vi acontecer. Eu também já vi isso em noticiário, eu já vi isso muito em filme, essas coisas. Realmente acontece na vida real. Eles te matam, é assim, indiretamente, sabe? Eles tentam criar um tipo de acidente, sabe? Eles querem causar um acidentezinho com você. Tipo, empurrões perto de lugares pontudos. Tipo, tentar te afogar em privada, por exemplo, isso acontece no Brasil também. De fazer um tropeçar perto de escada, eu já vi isso. E é tipo assim, é acidente, sabe? Se você cair, se machucar e morrer, e a polícia for lá perguntar o que aconteceu, todo mundo some. E aí, tipo, o pessoal, eles protegem os valentões, porque normalmente esses valentões, eles são muito populares com as outras pessoas, sabe? Todo mundo gosta deles porque eles são piadistas e tipo aquilo, mesmo que a piada, o show deles seja, sabe, te infernizando, o pessoal gosta deles, aí se caso a polícia vir perguntar o que aconteceu, o pessoal vai proteger. E como eu disse na parte de boato, todo mundo te odeia, então quem que você acha que eles vão proteger? Você ou eles? E aí, filho, se você ficar paralítico, se você morrer, já era. Aí a polícia chega a perguntar o que aconteceu, o que eles vão falar? Ah, foi um acidente, tropeçou sem querer, a gente tava brincando, sabe? Não duvide que isso possa acontecer com você, nunca duvide disso. Se a coisa tá ruim, não duvide que isso pode piorar. É uma regra do universo. Tá uma merda? Pode ficar pior, nunca duvide disso. Então, é o que eu tô falando pra vocês. Se começarem a te intimidar, bota na sua cabeça a cena dessas mesmas pessoas tentando te afogar, te tacando coisa pesada perto da sua cabeça, sabe? Tentando te sufocar. Pensa nessas cenas, pensa assim, isso pode chegar nesse nível, eu preciso fazer alguma coisa. E assim, eu sei que não é culpa sua você passar por isso, sabe? Eles escolhem fazer isso com você, mesmo que você não queira. Não é nossa culpa se as pessoas que fazem isso são um bando de frustradas, sabe? Se tipo, o pai e a mãe vivem brigando, se o pai bate na mãe, se a mãe é uma puta, se o pai é um drogado, se o pai fugiu de casa. E eles ficam com um ódio interno tão grande que eles precisam colocar pra fora e acabam batendo em você. Não é sua culpa isso. Mas infelizmente, a gente é obrigado a lidar com esse tipo de coisa. E aí, filha, você tá na chuva, a gente não é obrigado a lidar com a raiva de ninguém. Só que assim, é bom se cuidar, sabe? É bom evitar. Se você tá sendo obrigado a enfrentar alguma coisa, é melhor você fazer alguma coisa do que deixar aquilo te consumir. Como eu disse, dizendo de novo, nunca duvide da capacidade de ser humano, ainda mais adolescente. Adolescente pode ser um bicho muito psicopata, sabe? Imagina uma criatura que, sei lá, foi abusada quando pequena várias vezes e, tipo, tá sendo obrigada a ficar num lugar fechado e tedioso que é a escola. Imagina o ódio que tem dentro do coração dessa pessoa, se tem coração ainda. Imagina isso, imagina o quanto de ruim eles podem fazer contra você. Sempre pensa, o pior pode acontecer. Para esse tipo de adolescente, a coisa mais legal é ver o sofrimento das outras pessoas. Por isso que eu odeio a humanidade, sabe? É errado furar as pessoas, mas tudo bem fazer bullying com as outras, tipo...